Bibaga e Groove patrocina nós aí. Fica monstrão. Galera, seguinte, espero que vocês estejam vendo com clareza que está aqui, que a imagem desse aqui que vos fala não esteja cobrindo nada da imagem. E o áudio talvez não esteja uma das melhores qualidades, porque o ambiente que eu tô aqui tem bastante eco, pelo que eu notei, fiz alguns testes. Tem bastante eco. Mas, como eu disse, galera, a ideia aqui é documentar todo o meu estudo, todo o meu processo de aprendizado. Então, eu só vou ligar a câmera aqui e mandar bala no que eu tenho a compartilhar com vocês. Com o tempo a gente vai fazendo melhorias aí, tanto em imagem como em áudio. Por enquanto, vamos abrir aqui a câmera, compartilhar todo o processo com vocês, documentar, né? Galera, nos meus estudos de banco de dados, atualmente eu estou estudando através desse livro aqui. Gosto muito de estudar através de livros, porque tem ali um passo a passo, tem uma certa didática, né? Às vezes alguns melhores, outros piores, mas sempre tem uma ordem cronológica ali de aprendizagem, né? E no geral, galera, o livro ajuda bastante mesmo. E aí, como auxílio, obviamente, para acelerar ainda mais o conhecimento, para tirar dúvidas até sobre o próprio livro, eu jogo ali no GPT e ele me esclarece caso eu tenha alguma dúvida durante a leitura. E muita prática de exercício, galera. Eu só aprendo se eu praticar exercícios dos conteúdos que eu estou tentando aprender. E aí eu tô com esse livro aqui de Sistema de Banco de Dados. Ele é relativamente extenso, tem 808 páginas ali, mas é uma leitura em português. Mas então é bem de boa. Ele usa uma linguagem bem simples, não usa muito do Technicase e tudo mais. E aí, galera, eu ainda não cheguei a ver a parte de SQL aqui em si, mas parece ser bem de boa. E a própria documentação do MySQL é bem clara também. Só que ela vai entrar em detalhes que eu acho que talvez ali não seja tão necessário para quem está começando a aprender. Para quem já domina ali, a documentação é bem mais interessante, né? Fica meio que como uma fonte de consulta, né? A própria documentação. Nem sempre as documentações vão ser a mais didática possível ali, né? Então eu gosto de recorrer a livros quando eu estou aprendendo alguma coisa, vou tentando me aprofundar. E aí quando eu já estou dominando ali, eu gosto de usar a documentação da ferramenta que eu estou aprendendo, da tecnologia que eu estou aprendendo, para consultar caso tenha dúvidas, caso eu queira ver algum ponto específico. Ok? Então eu estou com esse livro aqui do Sistema de Banco de Dados. Ele vai trazer alguns exemplos de consultas SQL, né? Para quem ainda não é habituado com banco de dados. Existem basicamente dois tipos de banco de dados. Eu vou tentar fazer umas figurinhas aqui na edição, ou então, se não fizer, porque eu fico com preguiça. Para quem não é tão acostumado com a ideia de banco de dados, basicamente existe o banco de dados relacional e o não relacional, SQL e NoSQL, né? E aí os mais famosos aí são de relacional, é o MySQL. Inclusive recomendo demais para quem está aprendendo ou então começando a estudar banco de dados, começar pelo MySQL. Ele é bem interessante para você começar os seus estudos de banco de dados. Outro banco de dados bem famoso aí, ainda no SQL, é o Postgres. E já partindo para o NoSQL, temos o MySQL. Eles seguem estruturas diferentes, né? Basicamente,
O banco de dados relacionais, ele é uma estrutura entre tabelas, colunas, né? Linhas e colunas, que são as tabelas, e aí eles possibilitam integração, intercomunicação, entre outros. Eles seguem uma estrutura mais, vamos dizer assim, amarradinha, né? Mais enxuta. Já o NoSQL, ele não segue a estrutura de tabelas, né? Por exemplo, o MongoDB, ele tem meio que objetos, documentos e a forma que ele se comunica entre si, né? Entre as tabelas dele. Ainda existe esse tipo de relacionamento. Espero que eu esteja explicando de uma forma clara, se não, te vira. Ele faz ali alguns links, pelo que eu já vi, né? Não é o meu forte no NoSQL, não SQL, né? Como é o caso do MongoDB. Mas quando eu for me aprofundar também, compartilho bastante ele. Compartilho ele com vocês. E aí, galera, basicamente eu vou passar aqui com vocês, fazer um mini review aqui desse livro. Deixa eu ver quanto tempo eu ainda tenho aqui. Ainda dá tempo. Beleza. Banco de dados e usuários de banco de dados. Sempre aquela introdução muito mais ali de leitura, muito mais teórica, né? E aí no segundo capítulo, conceito e arquitetura do sistema de banco de dados. Aqui a gente já começa a ver umas coisinhas mais interessantes voltadas à parte técnica da coisa, né? A gente começa a entender como que funciona, por exemplo, a arquitetura centralizada e cliente-servidor. Acho que essa parte conceitual é bem interessante. E ali já no capítulo 3, modelo de dado relacional e as restrições de bancos de dados relacionais. Ok, conceito de modelo relacional, restrição do modelo, banco de dados, atualização, transação. Eu acho que nessa parte aqui, galera, do capítulo 3 e 2, é muito mais para você reconhecer o que é um DDL, DML e por aí vai. Já no capítulo 4 aqui começa a parte de programação, se é que eu posso dizer assim, escrever, né, bancos de dados com algumas instruções SQL, né? SQL é como se fosse a linguagem, e daí alguns bancos de dados relacionais usam essa linguagem SQL para fazer as operações, né? Então, o MariaDB, o OracleDB, o MySQL, o Postgres, eles sempre vão usar sintaxe semelhante porque eles usam justamente o SQL. E o SQL é a linguagem de todos eles, né? A linguagem do banco de dados relacional. Capítulo 5, mais SQL, consulta complexa, triggers, viewers e modificação de esquema. Esse é um assunto que eu ainda não domino, tá? Então vai ser bem interessante estudar esse capítulo 5 aqui. E aqui entra uma parte que eu julgo ser muito mais técnica ali, né? Mas ainda assim eu acho que vale a pena para desenvolvedores tá por dentro dos assuntos, justamente a álgebra e cálculo relacional. Nunca vi essa parte nem mesmo na faculdade. Para quem não lembra, eu estou cursando engenharia de software e a gente vê de forma bem superficial, o que não é interessante. Mas galera, uma coisa que eu acho muito, muito massa e eu acredito que muita gente negligencia bastante é justamente a parte de modelagem de dados. Essa parte de modelagem é fundamental para quando você está começando a idealizar o sistema, no caso o sistema de banco de dados. Consequentemente, isso vai influenciar, tem um impacto direto, né, no desenvolvimento da aplicação em si, no back-end, front-end, full-stack e por aí vai. E aí, uma coisa que eu vejo que a galera negligencia bastante é a modelagem de dados, cara. Isso aqui é fundamental. É você basicamente identificar as entidades, os identificadores como ID, nome, relacionamento entre as tabelas, tudo de forma mais teórica. O capítulo 7 traz justamente isso pra gente. E aí, lá no capítulo 8, ele fala sobre o modelo entidade de relacionamento estendido. Nunca ouvi falar, tá? Então deve ser uma parte bem mais robusta ali. Mas, cara, esse livro eu tô achando ele sensacional. Lembrando, sistema de banco de dados, desse carinha aqui que eu não vou saber pronunciar o nome. Projeto de banco de dados relacional, mapeamento, por aí vai, um modelo prático de projeto de banco de dados. E aí eu uso o diagrama UML, cara. Esse UML aqui, cara, ele é
top, muito top. Para quem veio ali do Java, que mexe com programação orientada a objeto, inclusive eu vou gravar alguns vídeos quando eu estiver estudando. Eu vou documentar tudo, né? Eu vou gravar alguns vídeos sobre o ML quando eu estiver falando sobre Java, orientação a objeto principalmente. Porque esse UML, cara, ele te dá uma previsibilidade, um planejamento excelente, cara. Então você consegue ir ali, partindo ali pro Java, né? Programação orientada a objeto em específico. Com essa linguagem UML, uma linguagem visual, né? Para você montar ali, mapear as classes que o seu back-end vai ter, né? Que o seu código já vai ter. Mapear as classes, as entidades, os atributos, os atributos, os métodos e também o relacionamento entre classes. Por exemplo, um aluno pertence a 5 matérias, mas uma matéria pode pertencer a vários alunos, é possível, né? A matéria da faculdade, por exemplo, sei lá, programação 1, ter vários alunos matriculados. E esses alunos que estão matriculados podem estar cursando, obviamente não ao mesmo tempo, mas podem estar cursando podem estar matriculados em várias outras cadeiras ou matérias, dependendo de onde você mora, né? A expressão. E aí, com o ML, você consegue montar toda essa estrutura de forma visual e bem teórica, bem intuitiva, antes de partir para o código em si. Tá, mas por que fazer isso? Para que fazer isso? Cara, isso vai te dar uma clareza no teu projeto, entende? E tanto para te dar clareza, como para as pessoas que vão contribuir no projeto. E também fica como documentação para tu lembrar, cara, bater o olho ali e já saber o que tu vai fazer. Beleza? Esse é o capítulo 10. Capítulo 11, banco de dados de objeto e objeto relacional. Banco de dados de objeto e objeto relacional. Deixa eu ver o que ele fala aqui. Visão geral, conceito, banco de dados, recurso do objeto literal. Acho que também nunca ouvi falar disso aqui. Isso aqui deve ser um assunto avançado para um caramba. XML, mockups. XML ali é uma das coisas utilizadas pelo Java, né? Bem famoso em Java. Principalmente para gerenciamento do projeto em si, né? Assim, você cria um projeto, ele gera se você fizer ali em Maven, não sei com Grail, não mexi muito com Grail, mas mexi bastante com Maven. Ele gera um arquivo XML, um POM XML, né? Onde você vai colocar todas as extensões e dependência do seu projeto. Principalmente para a galera que já mexe ali com Spring Boot, não sei os outros frameworks, mas com o Spring Boot ele configura tudo dentro do XML, pelo menos com o Maven, né? Ele configura toda essa dependência do projeto dentro do XML. Então, o capítulo 12 aqui de banco de dados fala também da utilização de XML, só que voltado para o projeto de banco de dados. Esse é o capítulo 12. Capítulo 13, introdução à técnica de programação SQL. Aqui deve ser uma parte bem mais robusta. Eu acho que a galera faz bem mais sentido se aprofundar nisso aqui, mas não faz mal estudar, tá? Estude à vontade. Mas eu acho que isso aqui faz muito mais sentido pra galera que quer ser DBA. Corrige aí, coloca nos comentários se eu estiver falando abobrinhas. Mas eu acho que essa parte aqui de técnica de programação SQL é muito mais pra galera que é DBA, né? Pra quem não sabe o que é DBA, é Database Analytics. É o cara que a função dele é criar banco de dados, sem se preocupar com a programação do sistema em si, né? Sem se preocupar com back-end, front-end. Sem se preocupar em escrever, né, o código back-end e front-end, mas, cara, vale muito a pena. E aqui eu bati já que eu olho em PHP, não curto muito PHP, programação de banco de dados web usando PHP. Poderia ser em Java, né, cara? Vamos usar o GPTI para explorar esse capítulo aqui, só que usando exemplo em Java, que Java é massa. PHP é do demônio. Teoria e normalização de projetos de banco de dados. Cara, eu acho que essa normalização aqui é uma parte muito mais teórica e mais chatinha, mas eu acho que também ela é interessante para você evitar duplicidade no seu código. E eu acho que com isso aqui a gente consegue também criar esqueminhas em, como é que se chama? O Sheets do Google, Excel, em planilhas, né? Para você ter uma forma também de documentar o seu banco de dados, né? Mapear relacionamento, atributos e os paranauê e tudo. A gente vai ver cada ponto desse. Parte 6 aqui. A gente vai ver cada ponto desse aí mais pra frente.
Não entendo muito dessa parte também de normalização, mas vai dar certo, vai dar certo. Segue o PySS, fundamentos de dependências funcionais e normalização de bancos de dados relacionais. Não faço ideia. Caraca, o capítulo 15 já tá bem extenso, mas também 808 páginas, né? 808 páginas. Algoritmo de projetos de bancos de dados relacionais de mais dependências, que eu acho que daqui pra frente é só pra trás. Armazenamento em disco, estrutura de ficha aqui. Cara, virar engenheiro da NASA se for estudar absolutamente tudo a fundo desse livro. A ideia é pegar os principais pontos, tá, galera? Estrutura de indexação de arquivos. Capítulo 19, algoritmo de processamento e otimização de consultas. Caramba. Galera, embora eu queira ler esse livro de cabo a rabo, eu nunca sei esse ditado. Enfim, da primeira página até a última, eu não vejo sentido em tentar se preocupar em ser um expert em bancos de dados. Esse não é o objetivo. É dominar o máximo de conceitos possíveis de bancos de dados para que eu me torne um desenvolvedor melhor, né? Eu acho que esse tipo de leitura é totalmente válido, mas não com a ideia, não com a mentalidade de se tornar um expert de bancos de dados. O meu foco pelo menos, é programação. E as outras áreas, em paralelo, é se tornar bom, muito bom nelas, como banco de dados, AI, hardware e tudo mais. Mas o foco principal sempre vai ser o desenvolvimento do sistema em si. Capítulo 22, técnica de controle de concorrência. 23, técnica de recuperação de banco de dados, interessante. Isso aqui eu acho que tem a ver com a parte de estrutura de dados, né? A forma de buscar dados. Quem fez isso em C sabe a dor de cabeça que é, mas vale muito a pena. Modelo de dados avançado para aplicações avançadas. O computador o notebook está esquentando pra caramba, espero que ainda esteja gravando. Introdução à recuperação de informações na busca na web. Caraca, mano, os assuntos são ferrados. Conceito de mineração de dados, aqui já é loucura. Visão geral de data, não sei falar esse nome aqui em inglês. Warehouse e OLAP, não faço ideia. E aí, 29 capítulos de puro ódio. Então basicamente é isso, galera. E deixa eu só ver se ainda tá gravando, pra não estar falando sozinho aqui de besta, né? Ainda tá gravando, estamos aí com quanto tempo de gravação, não faço ideia. E um muriçoca aqui me atacando. E aí, galera, uma dica muito massa. Eu sou fanático pelo Linux, né? E o Linux traz a facilidade de usar uma coisinha maravilhosa chamado containers ou Docker. E aí eu uso um container do Portainer, obviamente dá para usar o Bregenix todinho aqui via CLI, né? Via linha de comando para quem é mais racudo. Docker, escreve direito, né? Animal que dá certo. Pronto, para quem é mais racudão aí, dá para mexer com o Docker via CLI. Via terminal. Mas, como a gente quer agilizar algumas coisas aí da vida, né? Nem só de terminal vive o usuário Linux. Existe na própria comunidade aí do Docker esse carinha chamado Portainer. Vocês entrarem na web aí, deram pesquisado por ele. Ele é basicamente uma interface web, né? Ele também é um container que está rodando no seu PC, mas ele é uma interface web que serve para você manipular, controlar outros containers. E aí eu consigo criar um container de cada aplicação. Tem um container de back-end, um container de front-end, um container de uma aplicação qualquer que eu queira testar localmente. E aí eu uso ele bastante para o MySQL, ou seja, eu não preciso baixar todo o projeto MySQL, todo o aplicativo do MySQL para a minha máquina. Eu jogo ali no Docfilezinho, deixa eu mostrar aqui para vocês. Espero que o tamanho esteja bom. Cadê? Eu jogo aqui no Docker Compose, né, na verdade. Jogo no Docker Compose, defino senha, defino o nome de banco de dados, versões do MySQL, porta, e aí eu dou um Docker Compose up -D, ele sobe a bagaça pra gente e voa lá. Você já tem um banco de dados rodando na sua máquina, inclusive. E daí você consegue acessar ele. Vamos ver se eu consigo
acessar esta bagaça. Eu não sou bobo nem nada, estou usando o MySH. Ou mais ESH, eu acho que é isso. E aí eu consigo acessar esta bagacinha aqui. Deixa eu tentar buscar aqui no histórico, que eu não vou lembrar de cabeça. Pronto. Esse exec aqui, -it, serve para que eu literalmente entre na aplicação do banco de dados. Lembrando que ele está rodando em container. E aí eu consigo acessar o container no meu PC através da CLI. E aí eu não vou lembrar da senha, mas eu acho que é root, até porque está escrito ali, né, retardado. Na linha 9. E aí só digitar a senha que eu defini. E aí pronto, galera, eu tenho literalmente, deixa eu aumentar aqui pra vocês, que eu sei que vocês gostam de coisa grande. E aí eu consigo, e aí eu consigo literalmente ter um banco de dados aqui sem dor de cabeça, cara. Vamos lá. Show database, show. Escreve certo, irmão. Show databases. Ponto e vírgula, né? E aí eu consigo ter lá o banco de dados que eu defini rodando maravilhosamente aqui no meu PC. Tá aí, ó, o nome do banco de dados, tá aqui. E aí ele aqui no código aqui, o foco não é falar do Java não agora, mas só para mostrar, né, o .xml lá que eu comentei, aqui eu tenho todas as extensões. Esse projetinho aqui é só para eu testar. Nesse caso aqui eu estava praticando algumas coisas de JDBC, né? Eu queria fazer JDBC na mão antes de partir para projetos com, esqueci o nome da bagacinha, Hibernate e JPA, Java Persistent Application, acho que é isso, que ele abstrai os comandos de banco de dados, né? Então eu quero, né, na verdade estou fazendo aqui alguns projetos com JDBC na mão, que eu sou loucão da cabeça, para testar essas paradinhas aqui, como conexão manual com banco de dados, ter uma aplicação toda modularizada, porque fazendo dessa forma, galera, você consegue ter um domínio maior da sua aplicação, entender melhor a sua aplicação e ter mais clareza quando partir para coisas mais avançadas, como o framework, por exemplo, do Spring Boot, que ele já abstrai uma porrada de coisa e você só copiar e colar não dá certo. É interessante você entender. Ah, Michelina, mas existe hoje as AIs, não precisa entender. Precisa, galera, não cai na besteira de achar que tudo vai ser feito 100% pela IA. Na verdade isso está acontecendo, né? Só que quem vai dar o commit final ainda é você. Então é muito importante você entender os conceitos, fundamentos, como funciona por baixo do pano. Não precisa escrever na unha como os maias, incas e astecas faziam antigamente, mas você precisa entender o que está acontecendo ali. E você criar isso, pelo menos como projeto pessoal, é muito bom para você ter essa compreensão, beleza? Então é isso, galera. Um pouquinho aí sobre os meus estudos de SQL, a forma que eu estou aplicando aqui em projetos. Utiliza aí, deixa nos comentários se você também faz dessa forma. Se você não faz, faça aí, testa aí e volta aqui nos comentários para dizer o que você achou disso, beleza? Valeu, galerinha!